Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Abraão. Eu sou a Watna. No vídeo de hoje nós vamos estar passando para vocês 5 dicas para um namoro bem-sucedido. Um namoro cristão Isso, não é um bem-sucedido. namoro qualquer, é um namoro cristão. Mas isso também vale, né, para as pessoas que, por exemplo, não conhecem ou não servem a Cristo nesses dias. Então você pode ficar à vontade também para anotar essas dicas que ela vai te ajudar demais. Então já corre, pega papel e caneta, porque isso aqui tá praticamente um curso para você, um curso que talvez você pagaria aí na internet. Você vai ter muitas informações maravilhosas, eu tenho certeza, e gratuitas aqui para você. Então vamos para a nossa primeira dica, que é namore quando você estiver bem consigo mesmo, né? É uma coisa que nós percebemos nos dias, eu vou dizer, atuais, que as pessoas elas utilizam o namoro ali, ou querem namorar quando elas estão mal, quando elas estão depressivas, e o namoro ele não tem que ser visto com esse olhar, né? Verdade. Então essa já é assim, de cara, é o primeiro tópico, a primeira dica, mas que já fala tudo, né? Parece meio clichê, porque é uma coisa que as pessoas até falam muito sobre, mas na prática não vivenciam, né? Acabam que procuram arrumar um namorado quando estão numa pior fase da vida, que Exato. estão mal, mas você tem que namorar quando você estiver bem consigo mesmo, quando você estiver feliz consigo mesmo, satisfeito, sabe? Quando você se sentir bem completo, realizado, isso vai ter outras coisas envolvidas, né? Sim. Porque assim, quando você tá bem, muito feliz e pleno, você tá pleno em Deus, você tá muito bem com Deus, né? Sim. Então, a primeira dica é essa. Isso. E aí tem aquele detalhe, né? Que quando você tá bem, você consegue fazer as pessoas que estão ao seu redor ficar bem. Verdade. Agora, se você anda mal, se você anda espetando todo mundo, Isso. consequentemente, né, infelizmente, você em algum momento vai machucar a pessoa com quem você está se relacionando. Então, assim, é necessário que você esteja bem consigo mesmo, que você esteja feliz. Não que você use o namoro, eu tô depressivo e vou utilizar, por exemplo, o namoro para me curar da depressão. Não, você não vai se curar da depressão. Você vai se enganar por um tempo, vai enganar uma outra pessoa que talvez não conhece a sua situação, certo? E aí, consequentemente, os dois vão ter um relacionamento frustrado. Então, esteja bem consigo mesmo, porque quando nós estamos bem, né, automaticamente nós fazemos outras pessoas também ficarem bem. Uma coisa que a gente sempre fala muito na igreja é que pessoas curadas curam. Curam, isso. E pessoas feridas, elas ferem. Exatamente. Então isso vale também para um relacionamento. Você entrar num relacionamento onde você tá ferido, provavelmente você vai ferir outra pessoa também. Isso. Namora também uma pessoa quando você, né, puder ter, eu vou dizer, uma condição para você manter aquele namoro. Por exemplo, a gente observa adolescentes hoje namorando que precisam sair com a namorada para tomar um sorvete, comer um espetinho, comer Então um isso vale muito para hambúrguer. esses adolescentes que querem namorar muito Sim, cedo, com né? certeza, né? Não tem condição de se manter e também não consegue manter a pessoa com quem ela está se relacionando, né? Então assim, a gente percebe uma falta de maturidade, tanto psicológica quanto financeira, né, para certas pessoas quando elas querem namorar. Tenha calma, né? Eu acredito que não só acredito, como a Bíblia também nos diz isso em Eclesiastes 3, que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Existe um tempo para você namorar, existe um tempo para você noivar, existe o tempo para você casar, para você ter filhos, constituir família, para você crescer na vida. Então é necessário que antes de você namorar, você consiga se manter e você também consiga manter a pessoa com quem você está se relacionando. Eu não estou dizendo que você tem que ficar rico. Não, eu vou namorar só quando eu comprar minha casa, quando eu comprar o meu carro. Não, você nunca vai namorar, né? Então vai namorar lá para os 30 anos, do jeito que as coisas estão andando, né? A gente tem, eu vou dizer, uma certa dificuldade para poder adquirir as coisas, né? Sim. Então, namore quando você tiver uma condição e poder trazer pelo menos o mínimo conforto para a pessoa que você está se relacionando, né? Dar um presente para ela, poder comprar um perfume, poder, sei lá, comprar um creme, comprar uma maquiagem para a mulher, ou a mulher, vice-versa também, às vezes a mulher, né? A gente vive hoje
uma época mais independente, a mulher também gosta de trabalhar, também Sim. gosta de presentear, e ela tem condições, cara, de pagar às vezes pra você sei lá, te dar um presente de um sapatênis, um sapato, uma blusa, Enfim. alguma coisa, né, que vocês tenham condições pra isso. Mas isso acaba valendo mesmo para os adolescentes, que é mais novo, porque quem é mais velho, a gente pressupõe que se você tá Isso. lá com seus 20 anos, você já vai ter, assim, essa condição, você Já já vai começou a estar, trabalhar, vai né? estar trabalhando. Se você já está trabalhando, né? Você já consegue, né, se organizar ali para namorar também, né? Não fique preso àquela ideia que eu falei agora há pouco. Ah, não, eu vou namorar só quando eu comprar uma casa, eu vou namorar só quando eu comprar um carro. Não, não é assim. É ter uma condição para vocês se manterem pelo menos com o Dá o mínimo. mínimo, pelo menos comprar um sorvetinho pra namorada, Isso. né? Então é isso. Eu acho que a gente acabou abordando várias coisas. Ah, tem esse tópico também que é muito importante, que é pra você namorar, né? Aqui dentro desse primeiro tópico. Isso. Trazendo a perspectiva cristã, né, Sim. agora do nosso assunto. Namore quando você estiver, né, bem consigo mesmo, é o principal tópico. E você estiver vivendo uma vida plena em Deus. A gente acabou falando um pouco disso aqui no começo do vídeo, mas é de suma importância, né? Que você esteja trabalhando nas atividades da sua igreja, que você esteja lendo a sua palavra, Bíblia, lendo né? a palavra de Deus, esteja orando. Por que a gente fala isso? Porque tem gente que às vezes pode procurar uma pessoa para se relacionar pra ter forças, pra dar as forças que às vezes ela não tem. E eu acho que é um fardo muito pesado pra você colocar ali no período do namoro, até depois mesmo. Mas assim, no período do namoro, você querer ter alguém só pra passar essa responsabilidade, eu não consigo estar firme na igreja, então eu vou achar alguém que é fervoroso na igreja, ativo na igreja, pra me ajudar. Não, eu acho que você, na verdade, tem que estar pleno em Deus. Isso. Você tem que estar buscando ao Senhor, né? Na perspectiva bíblica, né, aquilo que a palavra de Deus nos diz, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, o nosso próprio Cristo Jesus nos instrui a isso e a palavra de Deus também nos instrui, de que é necessário que nós amemos, né, primeiramente a Deus. Então, por exemplo, se você namora com uma pessoa que ela te coloca no lugar de Deus, né, você está assumindo eu vou dizer, a ponta da pirâmide na vida dela, você já está fazendo a pessoa pecar, ou a pessoa, na verdade, já está pecando, não é você que está fazendo ela pecar. Na verdade, a pessoa ela já está pecando porque ela está colocando outra pessoa no lugar de Deus. Então, mantenham essa ordem, né? Amem primeiro a Deus acima de todas as coisas. Se amem, porque quando a gente consegue nos amar, nós conseguimos amar as outras pessoas e, consequentemente, a gente consegue dar amor para elas. Né? Então, se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu também me amo e eu amo a pessoa com quem eu vou me relacionar. E nós temos que tomar esse cuidado, né, para não errarmos. Porque quando nós estamos namorando, colocamos o nosso namorado ou a nossa namorada em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos, eu vou dizer que atrapalhando a própria lei de Deus em nossa vida, porque nós estamos pecando contra Deus. E quando E é nós interessante. estamos pecando, nós não somos abençoados por Deus. Né? Isso é Nós muito interessante. nos distanciamos de Deus. Né? Estamos nos distanciando de Deus. É muito interessante isso, porque a gente vê muito isso. Nós Muito. vemos muito isso nas igrejas, de jovens que começam a namorar e eles começam a adorar mais a pessoa com quem ela está se relacionando do que a Deus. Começa a colocar aquela pessoa, endeusar aquela pessoa. Exato. Coloca aquela pessoa no lugar que ela não deveria estar, que é o lugar de Deus, o lugar de adoração, que é somente Deus que deve estar. Mas realmente isso é muito interessante. E aí quando a gente fala, né, nessa questão da vida plena com Deus, vale nós observarmos aqui aquilo que a palavra também nos diz, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. O que que isso significa? Né, que as minhas más amizades, eu vou dizer assim, as más companhias, os maus hábitos, eles vão corromper os bons costumes que eu tenho. Esses costumes não são os costumes da nossa vida secular aqui na Terra, mas sim dos nossos costumes espirituais. Né? Então, né, observa bem essa questão de você estar bem consigo mesmo, se você está conseguindo doar da sua vida, entregar a sua vida em adoração a Deus, e se a pessoa com quem você está se relacionando, ela também consegue fazer esse trabalho de entrega para Deus. Nós não estamos falando aqui de você fazer o trabalho
né, de viver um escravo da igreja. Não, não é isso que nós estamos falando. Mas de que você consiga entregar a sua vida para Deus e a pessoa com quem você está se relacionando, ela também consiga entregar a vida dela para Deus. É ser verdadeiros adoradores, né, pessoas que entregam a sua vida para Deus e fazem o melhor para Ele. É sobre isso que nós estamos falando aqui nesse momento, sobre ter uma vida plena com Deus, certo? E isso tem que ser dos dois, não só de um. Porque se funciona de um lado e não funciona de outro, e aí a gente coloca, né, o exemplo da balança, as balanças antigas. Né, você coloca 1 quilo de um lado e 900 de outro. O que vai pesar mais? É 1 quilo. Então, vai ficar desigual. Né? E o namoro ele tem que ser equilibrado. Ele tem que ser equilibrado. Às vezes, a mulher vai estar mais forte e o homem vai estar mais fraco. Então, ela tem que estar forte quando não é geral. Mas quando isso acontecer, a namorada ela vai conseguir igualar o jogo, vou dizer assim, né? Igualar a balança. E quando o namorado ou o marido estiver mais fraco, aliás, o contrário, né? Ou ela estiver mais fraca, né? O marido ou o namorado tem que conseguir igualar esse jogo. É uma questão de equilíbrio. Não é viver sempre em desequilíbrio, mas é quando acontecer, vocês tenham, né, a capacidade para se manterem firmes. Então, resumindo, namore quando você tiver com uma vida plena em Deus. A gente sabe que não vamos estar assim 100%. No geral, eu acho que todo cristão tem isso, né? Nem sempre se sente 100%, né? Nós não nos sentimos 100%, a gente sempre sente a necessidade de estar fazendo ou que está precisando fazer algo a mais para Deus. Mas procure estar com a vida plena em Deus, você sentir assim que está dando o seu máximo, o seu melhor assim para Deus. Bom, pessoal, terminamos o tópico 1. Corri ali para pegar uma água, porque eu acho que vocês perceberam, a pessoa que tá grávida, então tem que tomar água o tempo todo. Esse tópico 1 foi muito interessante. Agora a gente vai entrar aqui no tópico 2, que fala sobre o que, amor? Tópico número 2. Seja observador ou observadora. Né? Sejam observadores com a pessoa, ou da pessoa, na verdade, com quem vocês estão se relacionando. Tá? Aqui nós não estamos falando para vocês viverem, né, com o pé atrás, com relação à pessoa com quem vocês estão se relacionando, né? Não fiquem desconfiando dela. Mas observem muito bem para que quando chegar lá na frente, né, a pessoa que te deu vários sinais durante o namoro, e vocês progrediram no namoro, né, pretendem noivar, querem se casar, aí recebeu vários sinais de alertas e você não observou esses sinais de alertas e lá na frente você fala: ah, mas eu não conhecia essa pessoa. Então, observe muito bem a pessoa com quem você está se relacionando. O namoro é exatamente para isso, né, amor? É para realmente conhecer a pessoa. É um período onde você vai observar a pessoa, conhecer, analisar as atitudes, né? Então, você tem que conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. Por isso que, às vezes, é até interessante você observar a pessoa antes de iniciar um namoro. Porque, às vezes, antes mesmo de iniciar o namoro, você já percebe que aquele é um tipo de pessoa que não combina com você, que não dá certo pra ser sua namorada ou seu namorado. Então, conheça a pessoa com quem você está se relacionando. Outra coisa é você observar as falas, se são condizentes com as atitudes. E isso, gente, é muito, muito importante. Porque tem gente, né? E a gente tá falando nesse vídeo com jovens cristãos, né? E também não cristãos, mas você imagina, a pessoa tá lá no púlpito, ela tá pregando sobre uma santidade, e você vê que na vida diária dela não tem nada daquilo. Aquilo que ela posta não tem nada a ver com aquilo que ela fala no púlpito da igreja, ou então numa roda de amigos. Você sabe que não se comporta da forma como deveria se comportar, porque já que prega uma santidade ali na igreja. Então, não só nisso, que eu tô falando do púlpito da igreja, mas pode ser outras coisas também. A pessoa que fala sobre obediência, né, ser obediente aos pais, mas ele não obedece, ele ou ela não obedece aos pais. Fala sobre ajudar, porque aqui a gente tem que se ajudar, vamos fazer as coisas juntos. Mas na casa dele ou na casa dela não faz nada junto, não ajuda a família, não lava nenhum prato, né, que come. Então, é importante observar se as falas, elas condizem com
as atitudes. E isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque tem gente que se deixa levar só pela lábia, né? Exatamente, né? Mas ele me falou tal coisa, mas ela me disse tal coisa. Tá, disse, mas provou, vamos dizer assim, né? Tem que ir além das palavras. A gente observa muito isso em pessoas, às vezes, que se casam e elas se casam e falam, mas quando eu namorava com fulano, ele falava que fazia isso, falava que fazia aquilo, que era trabalhador, que não sei o que lá mais. E aí agora eu me casei com ele e nada daquilo que ele me disse é igual ao que ele me falou. Mas a pessoa ela nunca observou se de fato aquelas palavras que elas foram faladas, elas estavam sendo praticadas. Não se comporta como ele falava na época do namoro, Exatamente, né? né? Não se comporta como ele estava na época do namoro. Aí eu casei, por exemplo, e parece que eu desconheço a pessoa. Mas você desconhece porque você não observou os sinais. Né? A pessoa, por exemplo, que fala que vive em oração, que sobe no monte. Eu subo no monte, eu vivo em oração, eu leio a palavra, por exemplo, trazendo aqui para os cristãos. Né? Mas aí você olha no Instagram, ele está online o tempo todo. Você entra no WhatsApp, ele está online o tempo Sim. todo. Né? Você manda mensagem 1h da manhã e a pessoa te responde 1h da manhã. Que oração Tá, é qual é essa? a oração, qual é o horário de oração que ele tem? Qual que é o horário de palavra que ele tem? Né? Os cultos, por exemplo, na igreja são, sei lá, terça, quinta, sábado, domingo, tem escola bíblica dominical e a pessoa participa só do domingo à noite. Mas peraí, como é que a pessoa fala que ama a Cristo, que ama Deus, que é envolvida na obra e vai só no domingo para a igreja? Muito Tá? Eu não estou criticando quem vai só no domingo, né? Mas trazendo agora uma crítica em cima disso. Não criticando, já criticando. Isso. Você ama a Deus e você vai se relacionar com Deus ou cultuar a Deus só no domingo? A gente Né? tem que ter Por comunhão. favor, A vamos gente ter que não ter comunhão com Deus e comunhão com o corpo dele, que Não vamos entrar muito a aqui, igreja. porque não é Isso. o O foco foco. aqui é falar sobre a questão do namoro bem sucedido. Então observa se aquilo que a pessoa está falando, né, bate ou está de acordo com o que ela vive, de acordo com aquilo que ela tem, né, vivido naquele momento. Outra coisa que vale também para nós ressaltarmos aqui é saber o que as outras pessoas dizem dela. Isso é Porque muito às importante. vezes, né, meu amor, eu tenho uma perspectiva de mim. E eu quero até falar, aproveitar esse momento, que assim, quando eu fui namorar com o Abraão, gente, pessoas até da família do Abraão chegaram pra mim e falaram muito bem do Abraão. Falando assim, o Atna, você tá namorando com uma excelente pessoa, né? O Abraão é um menino muito envolvido na Comigo igreja. também aconteceu isso, né? Da parte dela também, da família, dos amigos também. Então as pessoas já de cara falaram muito bem, até mesmo sem eu perguntar. Isso é muito bom porque o exemplo, o testemunho, ele precede a fala da pessoa, sabe? Então, o Abraão sempre deu testemunho. Isso, assim, foi maravilhoso. Eu sempre fiquei feliz, sabe? Eu sei que as pessoas ficavam até um pouco constrangidas de chegar e falar pra mim, mas eu, na verdade, ficava feliz quando as pessoas chegavam pra mim e falavam, o Abraão é um menino de ouro. Não é porque ele tá aqui não, gente, mas é sério. O Abraão é uma bênção. E aí aquilo, assim, me enchia de alegria. Meu coração inundava de alegria e ajudava, né, a somar mais um pontinho ali nas minhas decisões, na minha escolha. Porque o namoro é uma fase ali, uma fase para o casamento. Então, já aumentava os pontinhos dele ali para eu pensar, assim, no casamento. Outra coisa que vale a gente ressaltar aqui, né? Eu vou acelerar um pouco pra gente não ficar preso nesses detalhes. Mas aconteceu comigo a mesma coisa. Nós éramos de igrejas diferentes. Sim. E eu fui na igreja dela, conheci os pastores dela, né? Tenho essa experiência. Conversem com o pastor da pessoa. Sim. Pra Muito saber importante. se o pastor ele conhece a sua ovelha. Verdade. Eu sou de uma igreja diferente. Isso é Se a pessoa vai só no domingo para a igreja, ele vai falar. Se o jovem participa ou não dos ensaios, se ele participa ou não de evangelismo, se ele participa ou não, de fato, das coisas na obra de Deus, o pastor vai falar. Tem essa liberdade para conversar e conhecer, né, os pastores da pessoa com quem você está se relacionando. Então eu fui lá, não só os amigos, não só os parentes, mas os irmãos da igreja, da onde ela congregava, me falaram dela. Então eu analisava se aquilo que ela me falava, né, batia com aquilo que as pessoas com quem ela convivia falavam. Porque uma coisa que eu falei, é você ter uma perspectiva de você,
né, onde nós achamos que não estamos errados nunca, né, que às vezes nós nos achamos o centro do mundo, e é normal do ser humano isso, tá? Não Mas deveria ser. não deveria ser, mas é Mas temos mas é o que pessoas que são acontece, assim. né? Mas aí nós observamos que quando outras pessoas têm uma perspectiva da gente, ela tem uma visão diferente de nós. Porque quando nós observamos a nós olhamos, eu vou dizer, internamente, né? O nosso pensamento, as nossas falas, mas as pessoas de fora, elas vão observar a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos. Então é necessário que você tenha a sua mente aberta para saber o que as outras pessoas falam da pessoa com quem você está se relacionando. Eu não estou falando de uma ou duas pessoas, porque às vezes acontece de você encontrar mesmo uma pessoa que não gosta da pessoa com quem você está se relacionando, e ela vai falar mal. Mas observa aquilo que a maioria das pessoas falam, né? A maioria das pessoas vai dizer de fato quem é a pessoa. Porque tem gente que fica cego, gente. A gente sabe como Isso. é. Nós estamos conversando aqui com um jovem. A Então, gente já passou sabe- por esse caso, né? De aconselhar a pessoa, olha, fulano, não se relaciona com a fulana, não. Porque a fulana é assim, 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 assado. Ou vice-versa, né? Não se relaciona com o fulano, porque o fulano é assim, assim, assado. Né? E a pessoa cega fica zangada com a gente porque a gente abriu os olhos dela e falou. E aí aquele relacionamento não dá certo e depois a pessoa vem. Vocês estavam certos, me desculpa. Aconteceu assim umas poucas vezes que não serviu de lição. Que Isso. hoje a gente já não. A gente aconselha a pessoa, Exato. da mesma forma que estamos aconselhando Fazendo um vocês. vídeo agora, observa. A gente fala pra pessoa quando vem nos pedir informação sobre alguém, né? A gente fala, olha, é o seguinte, a gente não tem muito o que falar a respeito sobre essa pessoa. A gente pede para que você observe as atitudes na igreja, na família. A gente dá exatamente esses conselhos para os jovens. Então, porque a gente já passou por essa experiência de aconselhar e não ser ouvido, ser taxado como ruim ou uma Chato. pessoa que não quer ver aquele relacionamento seguir adiante. Parece que somos invejosos, né? A pessoa tá invejando meu Não, relacionamento. ou então é porque tá parecendo que é maldade, não quer que eu me relacione. Tá, então concluindo, ouça as pessoas que convivem com aquela pessoa com quem você quer se relacionar. Próximo tópico é os... Veja se as pessoas têm, se a pessoa, né, com quem você está se Sim. relacionando tem os mesmos objetivos que você. Isso é importante demais. Eu dou um exemplo que eu sempre conversei muito com os meus amigos, né? E o exemplo que eu dou sempre quando alguém me pergunta, por que eu faço essa questão de objetivos? A Watna me conheceu, eu já era obreiro na igreja, músico, gostava de sair às vezes para tocar, recebia convites e saía para tocar, né? E aí a gente tem que observar, eu sempre quis crescer na obra, eu sempre quis entregar algo a mais para Deus, eu vou dizer dessa maneira, e com ela da mesma maneira. E por que eu falo essa questão de vocês terem os mesmos objetivos? Né? Hoje eu sou pastor. Se a Watna, minha esposa, ela nunca tivesse, por exemplo, se visto como esposa de pastor, ela teria dificuldades para aceitar o meu ministério, né? Eu sou músico, às vezes eu recebo um convite para tocar em algum lugar, para tocar em algum culto, para tocar em alguma festividade, né? Se ela não observasse que os objetivos dela cabem junto com os meus, ela se tornaria eu vou dizer, um impedimento no meu crescimento espiritual e no meu crescimento pessoal, né? Então observa se a pessoa tem os mesmos objetivos que você. Ou seja, eu quero ser um pastor na igreja, eu quero ser um obreiro, eu quero fazer algo para Deus. Observa e entenda se a pessoa com quem você está se relacionando, ela tem esses mesmos objetivos. Se ela não é uma pessoa contrária. Não, eu quero pregar a palavra, né? E ela fala assim, não, eu não gosto de sair da minha igreja para ter que acompanhar você em pregação. Então, seus objetivos já não estão mais casando. Então, observa isso. A gente colocou isso, Né? né? Veja se a pessoa tem os mesmos objetivos, planos e sonhos. Isso. E o próximo tópico é os opostos Não se atraem. Namore alguém que parecido com você. Isso. Exemplo, ele já até introduziu também essa parte, porque tem a ver com isso, né? Veja se a pessoa ela gosta de sair, né? Porque como é que você vai namorar com uma pessoa se você gosta de sair, aí o outro não gosta de sair? Veja se a pessoa ela gosta de viajar, os dois têm isso em comum. A pessoa gosta de ir na praia, a pessoa tem os mesmos objetivos ministeriais. Então, assim, até entrando nessa parte que o Abraão já estava falando do subtópico anterior,
Que isso, você tem que namorar alguém que tenha ali mesmo os mesmos Objetivos e objetivos. que seja parecido com você, É, porque é muito ruim, né? gente. Você tá namorando, você é uma pessoa super que gosta de conversar, gosta de rir, namora com uma pessoa que não gosta, muito séria, ou que vai ficar te podando. Você gosta de viajar e para aquela pessoa viajar não tem a mínima importância. Você gosta de sair e aquela pessoa é super caseira. Isso em algum momento vai dar um conflito, vai dar um problema. Exatamente. Então agora a gente vai entrar na próxima dica, que é a dica Número 3. 3. Qual é a dica 3? Não crie falsas expectativas, tá? A gente veio trazendo assim, eu vou dizer, um passo a passo nas dicas para vocês que estão nos assistindo, né? Não crie falsas expectativas. Por que não criar falsas expectativas? Você já está bem para namorar. Você já está observando a pessoa com quem você está se relacionando. E aí, né, a pessoa que você acha que você já está se relacionando, na verdade, ela não combina com você. Você tem visto vários sinais de que a pessoa não combina com você. Mas aí você está apaixonado. Meu Deus, eu estou apaixonado. Ela é muito linda. Ou ele é muito lindo. Meu Deus, aquela voz Sim. é maravilhosa. Certo. Mas vocês não combinam. Aí você começa a criar falsas expectativas, né? Você tem, e ela tem, ou ele tem, objetivos diferentes de você, você começa a ter falsas expectativas. Você quer casar e a pessoa com quem você está se relacionando não quer casar. Aí você começa a criar expectativa na sua cabeça. Ela vai me chamar para casar daqui 6 meses. Daqui 1 ano a gente vai casar. E a pessoa não tá nem aí. Chega 10 anos e a E a pessoa pessoa não... não pediu para casar com você e fica colocando empecilho. Aí você tá lá Criando se falsas iludindo, né? expectativas. Se iludindo, criando falsas expectativas, né? Ou então a pessoa tem falado para você que ela vai mudar. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E você nunca tem visto diferença, não tem visto esforço nenhum para a pessoa mudar. E você está criando ali falsas expectativas com relação à pessoa com quem você está se relacionando. Gente, um avião passando aqui agora, querendo atrapalhar o nosso vídeo. Meu Deus. E aí a pessoa... vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. A pessoa é uma pessoa completamente agressiva. E aí ela se mostra agressiva com você uma vez, outra na frente dos familiares. E aí você, completamente apaixonado, né, criou assim falsas expectativas sobre aquela pessoa e começa a se iludir, coloca no seu subconsciente que a pessoa ela vai mudar e aí ela não muda nunca. Isso é importante. Isso. Trazendo a perspectiva também cristã, que a gente traz aqui os tópicos, mas a gente fala também para o público evangélico, o público cristão. Né? Aí tem aquela pessoa que ela não se envolve em nada na obra. Né? Tem aquela pessoa que eu vou dizer, ela é frio espiritualmente, ou ela é um novo convertido, não conhece nada. Não estou dizendo que você não tem que namorar um novo convertido. Não, não é isso. Mas você percebe que a pessoa ela é fria na fé, que ela não desenvolve nada na obra de Deus. Não cresce espiritualmente. Não cresce espiritualmente, não busca. Você se ilude. Não, eu vou me relacionar com essa pessoa porque eu vou ser luz na vida dela e eu vou trazer ela para mais perto de Deus. Não caia nesse erro e não se iluda com uma coisa tão pequena. Eu já falei isso anteriormente. As más conversações, ela corrompe os bons costumes. Tá? Não se iluda com esse tipo de coisa de uma maneira que vai te afastar de Deus, vai enfraquecer na fé e talvez lá na frente você tenha um arrependimento, porque você pulou esse sinal, foi dado o sinal para você, mas você criou falsas expectativas de que você consegue fazer aquela pessoa se tornar mais crente. Eu vou ajudar a ler a Bíblia, eu Isso. vou ajudar a orar, vai se tornar mais fervoroso. Não se ilude, gente. Não faça isso. É conselho de amigos para vocês. A única possibilidade de mudança na vida do ser humano, principalmente quando a gente fala de crescimento espiritual, tem que ter o Espírito Santo. Esforços meramente humanos não vou dizer assim, não conseguem nos trazer isso. Né, esses resultados que nós buscamos. Para mudar uma outra pessoa. Para mudar uma outra pessoa. É claro, né? que você tem que ter o Espírito Santo Isso. e você se esforçar também para você ler a Bíblia, você orar, você jejuar. Mas agora você, por seu esforço, a força do seu braço... Por conta própria, você não consegue fazer uma outra pessoa mudar. Não. Né? O Espírito Santo tem que agir na vida da outra pessoa, né? E ela mesma tem que querer isso para que consiga ter um crescimento.
certo? Beleza. Vamos para E agora nós vamos para a a dica. quarta dica. dica número 4. Qual que é, amor? A dica número A 4? dica número 4 é muito importante. Namore para se casar. Eu acho que eu dei uma pincelada Isso. nos tópicos anteriores. Né? Mas esse tópico aqui vai ser bem curtinho pra vocês, que é namore para se casar. Eu tenho certeza que você tá namorando. Namoro Você com que tá vendo esse objetivo, vídeo, né, amor? você tá namorando pra se casar. Se você não tá namorando pra casar, pare agora. Para esse namoro, termina esse namoro, porque tá completamente errado. Porque o namoro, ele tem que ter um objetivo, que é o casamento. Se você, menina, ou você, menino, tá namorando só pra passar o tempo, encerre esse namoro, porque tá completamente errado. Você tá namorando pelo objetivo errado. E já coloca aí nos Tá comentários que fazendo a objetivo coisa é certa esse. com o objetivo errado. E coloca aí nos comentários que objetivo é esse. Como é que a pessoa namora? Ah, eu quero namorar, mas eu não quero casar. Mas que objetivo é que você tem então? Se não é casar. Não iluda as pessoas, gente. Você namorar com uma pessoa. Se você tá namorando. O que eu posso imaginar é o quê? Se você tá namorando e não tem um objetivo de casar, é porque você tá simplesmente iludindo outra pessoa. E lembre-se que você, rapaz, ou você, moça, você vai ser pai, você vai ser mãe de alguém. Você não vai querer ver seus filhos serem iludidos, sofrendo. Então não iluda outras pessoas. Não faça a pessoa perder o tempo dela. Já pensou? Você tá namorando com alguém que não é para ser sua futura esposa. Você tá tirando o tempo dela de estar conhecendo alguém que ela realmente vai viver a vida dela, né? Vai ver com quem ela vai viver toda a vida dela. Não namore, dentro desse tópico, né? A gente colocou esse subtópico, que é não namore por pena. Isso é importante. Muito importante, né, amor? Fala sobre Muito. não namorar por pena. Não namorar por pena. Como a gente falou, o namoro ele tem que ter o objetivo que é o casamento, tá? Não namore, como a gente já falou no primeiro tópico lá, não namore depressivo, quando você está ruim consigo mesmo. E não namore por pena. Quando você namora com uma pessoa por pena dela, ele está depressivo, eu vou namorar com ele, eu vou namorar com ela, né, para poder curar as feridas dela, você vai ter, infelizmente... Você não é psicólogo. Não. Você vai ter um prisioneiro, né, eu vou dizer, sentimental e emocional na sua vida. Sim. E aí é onde a gente encontra, né, muitas das vezes, aqueles casais que toda briga, toda dificuldade que tem, as pessoas estão sofrendo demais, porque são prisioneiros emocionais uns dos outros. E pode parecer bobeira, gente, mas nós sabemos que acontece muito. Na nossa jornada, né, como cristãos, como pastores e até jovens, a gente já viu muito isso acontecer. Pessoas que namoram com outra pessoa por pena, casa com aquela outra pessoa por pena e depois tá morto, arrependido. Porque teve aquela decisão. Então, se você tá namorando com alguém por pena, porque alguém tá passando por tal momento, ou, por exemplo, falece alguém da família, e aí eu já vi que aquela pessoa não é a pessoa com quem eu quero seguir adiante, não quero namorar mais com aquela pessoa, mas eu tô com tanta dó, eu tô com pena, eu não vou terminar. E você fica ali protelando aquele tempo de namoro com aquela pessoa, e isso vai prejudicando muito mais a pessoa que está sofrendo. Você está prejudicando aquela pessoa. E aí, o último subtópico desse tópico é não namore por ou como um passatempo. Tem gente que eu conheço, gente, eu já ouvi essas falas várias vezes, que eu não dou conta de ficar sem namorar. Então, o que acontece? Ela termina um namoro aqui, e aí dali um mês ela tá namorando com outro, aí não deu certo, namora com outro, porque pra ela, o namorar, ou ela ou ele, é um passatempo. Então... é um hobby, né? É um hobby, não dá conta de ficar. As falas sempre são namorar. essas. Eu não dou conta de ficar sem namorar, né? Então, assim, a pessoa, ela mal se saiu de um relacionamento, aí entra num outro. Ou então, só pelo fato de não conseguir ficar solteira, né? Tem meninas que a gente conhece que ela gosta de ganhar presentes. E ela sabe que ela namorando, ela vai ganhar presente dos namorados. Então, ela tá sempre namorando. Gente, acredite se quiser. A gente já viu de tudo. E aí, nós somos muito novos, mas a gente tem muita experiência.
Muitos exemplos. Se a gente parar pra contar todos os exemplos, a gente vai passar horas aqui nesse vídeo. Então, assim, tem gente que namora mesmo por passatempo. Então, não faça isso, namore para se casar. Tem um objetivo no seu casamento, que é No o seu seu namoro. namoro, que é o casamento. Sim. Tá? Com isso, a gente já vai pro top 5, né? Vou dizer a quinta dica. Quinta dica que é... Não pense no casamento como uma válvula de escape. Ai, gente. Você tá namorando e aí, não, eu vou me casar para escapar disso, para que isso não aconteça mais, como uma válvula de escape. Casamento não tem esse objetivo. E a gente encontra esse tipo de pessoas, né, com esse tipo de pensamento, na verdade, né? Muito. E eu já quero trazer um alerta aqui para as meninas, né, para as moças que estão namorando, né? Observa muito bem a pessoa com quem você escolheu para passar o restante da sua vida. E aí eu trago isso para o pessoal cristão, Sim. né? As mulheres cristãs, moças cristãs. Observe muito bem o homem com quem você está se relacionando. Porque tem muitos que namoram Isso. com um objetivo, que acontece muito na igreja, tá, Isso. gente? A gente vai falar isso. Muito não. Não, assim, não é que acontece muito. Acontece... Porque dentro da igreja tem, dentro fora da não vai igreja. ter isso. Isso. Que a gente vai falar agora. Que a Isso. pessoa subir no Subir ministério. no ministério depois que ele casou. Por exemplo. Né? Por exemplo, Pessoa auxiliar. existem ministérios, né, que para o homem ser levado ao diaconato, ao presbitério, ser um evangelista, um pastor, é necessário que ele seja casado. Sim. Então ele vê o casamento como uma escada para ele subir no ministério. Mas aí ele não está Observe. importando, a pessoa não importa Sim. a maneira que ele vai chegar lá. Ele não importa se ele está fazendo a esposa dele feliz. Ele não se importa se ele está conseguindo, né, trazer a felicidade, está conseguindo trazer o mantimento para dentro do lar dele. Porque o que importa para ele, por exemplo, acima de todas as coisas, é o ministério. E aí vale agora ressaltar algo muito importante. O primeiro ministério do homem e da mulher é a família. Muito importante. É o primeiro ministério. A gente vê isso na própria palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele diz, né, que é necessário que o homem governe bem a sua casa. Como pode um homem, né, cuidar da casa de Deus se ele não consegue cuidar do próprio lar? Lá ele diz que é necessário que o homem não seja, por exemplo, espancador. Isso é um exemplo de que tem que ser um bom marido. Exato. Se ele for casado, é necessário, se ele tiver filhos, na verdade, é necessário que ele seja um bom pai para que ele possa crescer, né, eu vou dizer, na hierarquia ministerial. Então é necessário que o homem e a mulher, primeiramente, eles tenham, né, o seu casamento como objetivo e que esse objetivo não seja o crescimento ministerial. Que não tenha esse relacionamento como não uma tem, escada. como uma escada para crescimento ministerial. Tá? Seja só esse o objetivo, o que seja esse o objetivo principal. O outro é que esse vale para todos, né? Porque tem pessoas que fora da igreja resolvem se guardar, né? Para fazer sexo ou sexo, como diz a Fabiola Mello e o esposo nos vídeos, Após o casamento. após o né? casamento. Então, assim, não use isso como válvula de escape. Eu vou me casar logo porque já estão me subindo pelas paredes. Não tenha não tenha isso como objetivo. Porque o ideal é que, se esse for o único objetivo, é que vocês terminem logo então esse namoro. Terminem esse namoro, porque o casamento não é só isso. Viu? A gente não tá aqui para falar sobre o casamento. Depois a gente pode vir e falar, trazer um vídeo para vocês sobre o casamento. Mas o casamento, ele não é só o sexo. Então, se sua ideia, se você tá aí casando e teu pensamento é só esse, ou teu objetivo, na verdade, só esse, eu já te falo logo, finaliza aí esse namoro enquanto tem tempo, viu? Porque depois que casou, acabou. O casamento tem que ser para a vida toda. Tem que ser pra vida toda. Outro subtópico é: não case para sair da casa dos seus pais. Meu Deus. Isso aqui é muito importante. Muito. Né? Por que a gente fala isso? Porque a gente conhece casos, como a gente falou, de pessoas que saíram da casa dos seus pais, casaram, né, só para sair da casa dos seus pais. Sim. Qualquer lugar era melhor do que a casa dos seus pais.
né? Não importava a pessoa com quem ele estava se relacionando, desde que eles saíssem da casa dos seus pais, né? Ele trilhou o caminho certo com o objetivo errado. Sim. E aí ele esqueceu todas as outras dicas que a gente passou anteriormente, né? E infelizmente tiveram relacionamentos frustrados. Sim, aí casa, sai da casa dos pais, começa a se achar responsável por suas decisões, se vê livre ali daquela, às vezes, segundo os jovens, que a gente sabe que é o que os jovens têm na cabeça, é da opressão dos pais, que os pais são opressores, aí vai pra casa de uma outra pessoa que às vezes é muito mais opressora ou que realmente é opressora. Aí ela fica, meu Deus, por que eu saí da casa dos meus pais? Eu era mais feliz na casa dos meus pais. A gente vê muito exemplo de jovens que casam para se livrar dos pais, achando que os pais são opressores, e aí se casa realmente com um opressor e depois acabam retornando novamente para a casa dos pais, e aí cheio de traumas, cheio de conflitos, e aí a pessoa, para se restabelecer novamente, é assim, é muito difícil, muito difícil. Então, se teu objetivo é sair, casar só para sair de dentro da casa dos seus pais, reveja todos os seus conceitos, mude sua mentalidade, porque não vai dar certo. Se esse é o teu objetivo, já quero te alertar, não dá certo, tá? Você provavelmente vai se frustrar lá na frente. Esperamos que não. Né? Nós queremos que você se case, tenha um casamento abençoado, um casamento feliz. Mas se teu objetivo for só esse, já liga a lanterninha aí, porque é um risco. Sinal de alerta, né? E o último subtópico que a gente separou aqui é: não pense no casamento como uma válvula de escape só por ter medo de ser um solteirão ou uma solteirona. Sim. Né? Ah, não, todos os meus amigos se casaram, estão se casando, eu tô ficando pra titio, eu tô ficando pra titia. Não se case por esse motivo, tá? Sim. Porque quando você tem qualquer um desses objetivos que a gente falou, aliás, quando você tem qualquer um desses hábitos que a gente falou aqui agora, você exclui as outras dicas que já foram passadas e você começa a tropeçar em você mesmo, e aí chega uma hora que talvez você não consiga mais se sentir bem, né, com o relacionamento que você tá, porque você teve uma escolha mal tomada, vou dizer assim. Baseado né? nas suas amizades, ou uma sensação, ou um instinto. Naquele momento. E aquele momento vai passar, e quando ele passar, Exato. você vai ter a consequência, né, eu vou dizer assim... De uma vida toda infeliz. Exatamente. De uma vida toda infeliz, porque como a gente já falou aqui, o casamento, gente, é pra vida toda. Então, tome muito cuidado com as suas decisões. Essas foram as dicas que a gente tinha que passar para vocês. Claro que existem inúmeras dicas, mas a gente queria fazer um resumo do que a gente acha assim um pouco mais importante. Um pouco não, muito mais importante para passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Espero que você tenha gostado das dicas. Talvez você estava precisando só disso para tomar a decisão certa na sua vida. Nós esperamos que esse vídeo edifique Sim. sua vida, né? Edifique o seu relacionamento, sim. Você como pessoa que está nos assistindo. Sim. Tá? Não pule as etapas, observa muito bem para você não sofrer lá na frente. Sim. O objetivo desse vídeo é que você não tenha um casamento frustrado, que você não tenha um namoro que te prenda, um namoro que te faz infeliz e, consequentemente, um casamento também infeliz. Deus não nos chamou para sermos pessoas infelizes, né? Ele nos chamou para sermos pessoas felizes e alegres. É por esse motivo que Jesus Cristo morreu na cruz, ali pela remissão dos nossos pecados, né? Eu costumo dizer muito isso, que o crente ele tem que ter mais felicidade do que qualquer outra pessoa, porque ele tem a consciência de que Jesus Cristo morreu na cruz por ele, né, por nós, para nos tirar o fardo do pecado. Sim. Né? Se nós não temos mais o fardo do pecado para viver, empurrando, eu vou dizer assim, ou nos pressionando, temos que ser felizes. Né? Deus nos chamou para ser felizes. Ele não nos chamou, não nos criou e não nos fez para sermos infelizes. Né? A infelicidade ela vai vir aí, eu vou dizer, das escolhas mal tomadas que a gente faz durante a nossa vida.
Tá certo? E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha. Vai ser um prazer ter você por aqui. Se você não segue ou não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Vai ser maravilhoso ter você aqui conosco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, nos avisa que a gente vai trazer mais vídeos para vocês relacionados a esses assuntos. Exato. Como a gente falou sobre o namoro. Isso. Coloca nos comentários aí o que vocês gostariam de ouvir. Sim. A gente Né, falou que sobre o você- namoro agora, que de repente eles querem ouvir falar do casamento. Isso, exatamente. E aí a gente pode vir e falar sobre o casamento num próximo vídeo para vocês. Tá bom? Deus abençoe. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Paz do Senhor, pessoal.